Dedinho de Prosa está de volta. Hoje estamos falando sobre o rádio e conversando, batendo um papo aqui, tomando um cafezinho com Gilson Souto-Maior. Gilson, você está preparando um livro sobre a história do rádio, é isso? Qual é o conteúdo do seu livro? Não apenas a história do rádio. Porque meu objetivo, na verdade, o maior não é a história do rádio. O livro em si, eu me preocupo mais com como escrever para o rádio. Como produzir para o rádio, que é a segunda parte do livro. Tanto que o livro é rádio, história e radiojornalismo. A parte histórica, eu até disse, conversando com o Marcelo José no programa dele, digo, olha, Marcelo, a parte histórica, eu vou assim um pouco por cima, não é? Eu não quero, jamais eu quero dar a ideia de querer ser historiador. Na Paraíba nós temos grandes historiadores, né? O Zé Otávio, mas eu falo até em Zé Otávio, né? Tem a fotografia dele, ele bem novinho. Aí eu falo na história, por exemplo... Zé Otávio, bem novinho na fotografia. Bem novinho, essa fotografia rapaz, não é de 1800 e alguma coisa. Ele vai ficar com uma saudade imensa. Então, meu caro Wellington, o que é que eu faço? A primeira parte do livro, eu dou um enfoque histórico, alinhavando um pouquinho, não vou muito fundo, James Clerk Maxwell, aí veio por Guglielmo Marconi, Lodge, Armstrong, e vem descendo, falando daquele pessoal todo, Tesla, Nikola Tesla, que é um croata que naturalizou-se americano e que terminou sendo um dos grandes nomes, tanto que hoje o americano acredita a Tesla a condição de o descobridor do rádio, o homem que realmente lançou o rádio. Já tira isso de Marconi. Bom, problema deles, eu não tenho nada a ver com eles isso. Que resolvam eles lá, que resolvam o problema, né? Que brigam com a família de Marconi. De qualquer forma, obrigado a quem inventou, né? O único Marconi que me preocupa é o que trabalha aqui na televisão, que é nosso amigo, verdade, né? Pois é. Então, aí eu chego ao rádio no Brasil. Dou umas pinceladas no Rádio Brasil e, como não poderia deixar de ser, falo num homem que é muito importante na história da vida paraibana. Um grande político, Epitácio Pessoa. Que foi o primeiro locutor. Do Brasil, né? Foi o primeiro locutor deste país, porque foi o homem que falou quando do centenário da independência, eu digo no livro, ele usou o microfone numa rádio que foi instalada lá no Morro do Castelo, coisa e tal, aquele negócio todo. Não vou contar tudo, senão o pessoal não compra o livro. Não compra o livro, é verdade. Aí, então eu chego nisso e antes de falar nas emissoras de rádio da Paraíba, o que é que eu faço? Eu falo sobre algumas difusoras, algumas rádios alternativas, né? Que, na verdade, foram esses meios de comunicação que prepararam os nossos grandes apresentadores. Eu falo sobre a difusora Rádio Arapuã. Arapuã foi difusora. Foi difusora primeiro, antes né? de ser rádio. Antes de ser rádio, né? E ali acolá, nos comícios que transmitia, entrava com um transmissor improvisado, ferindo a lei. Tem isso também, né? Mas transmitia como se fosse rádio. E falo da Voz de Campina Grande, numa difusora que foi instalada por Gaúcho em Campina Grande em 1938, foi até 42. O pessoal lá em Campina, não foi do meu tempo, evidentemente, mas o pessoal lá, meus irmãos mais velhos, diziam que escutaram a Copa do Mundo. Escutaram a Copa do Mundo por essa difusora. Todo mundo ia lá para Cardoso Vieira e para Marquês de Herval para ouvir pelas bocas, aquelas bocas de microfone, né? Aquelas cornetas. Antigas. Ainda existe aquilo, gente? Existe ainda, né? Existe. Lá na minha cidade, Serraria, tinha difusora Princesa do Brejo. Aí, resultado, eu falo sobre a Voz de Campina Grande e a partir daí eu falo sobre quê? Aí eu parto para Tabajara, né? Tabajara, que foi difusora da Paraíba, né? Que foi Clube da Paraíba também, mas na verdade, naquela época o povo disse que era rádio, mas para mim elas eram difusora. A rádio mesmo foi Tabajara. Aí a Tabajara, a Cariri, de Campina Grande, que foi a segunda, falo sobre a Borborema, que foi a terceira, aí por aí vai. Arapuã, Espiaras primeiro, Arapuã 15 dias depois, depois Caturité, aí E tem umas como eu não sabia falar de todas, Wellington. Sabe o que eu fiz? Vou fazer uma listagem. Aí fiz uma listagem de rádio, tem lá várias páginas com rádio AM, FM, rádio FM comunitária, tá tudo lá. Mas eu sei que quando o livro for lançado lá para março, fim de fevereiro, eu tenho certeza que
Já tem mais umas 10 ou 20 rádios aí. Quem foram os grandes nomes do rádio, seja do Brasil, da Paraíba, com quem você trabalhou, seus contemporâneos? Eu trabalhei com um camarada nos Diários Associados. Primeiro eu vou falar sobre a Caturité. Trabalhei com profissionais de primeira qualidade. McDowell Holanda, que era um caruaruense, mas que trabalhou na Clube de Pernambuco, um grande locutor que trabalhou na Tupi do Rio também. Trabalhei com Amaury Capiba, trabalhei com Calil Félix, um maranhense espetacular. Luiz Mar Rezende, foi uma das vozes mais belas que a Paraíba já conheceu. Mivaldo Pelinka, de França, que tem uma particularidade. Mivaldo, economista, mas foi também um grande zagueiro central. Jogou no primeiro time profissional do Campinense Clube. Ariosto Salles, um grande narrador esportivo. Por sinal, está passando um momento difícil, um mal de Alzheimer. Ainda moço, teve esse problema. Ainda trabalhei com Leonel Medeiros, com Hilton Mota. Aliás, com Hilton Mota, eu trabalhei... Figura importante na comunicação. O Hilton Mota, na comunicação nordestina e brasileira, eu trabalhei quando ele deixou os associados, veio ser diretor da Rádio Correio da Paraíba. Aí ele trouxe para cá, para a Rádio Correio. O Correio só tinha a rádio e o jornal. Eu estava em Campinas, ele disse, não, eu quero você lá passar uns dias, que a rádio está no último lugar. O diretor superintendente do Correio e do jornal era o nosso Luiz Otávio. Luiz Otávio. Luiz Otávio. E ele era o diretor-geral, Hilton Mota. Eu vim, passei uns dias, trabalhei com Metusael Dias, com Jadir Camargo, que estava conversando. Mas voltando a Campina Grande, Hilton Mota eu trabalhei, não é? E Palmeira Guimarães ainda tive a oportunidade de trabalhar. Mas um nome que me chamou a atenção foi Odair Marzano, que foi o diretor de serviços de rádio associado. Esse cara, ele me ensinou muito. Ele sempre ia a Campina Grande, tinha um programa, a Tupi está aqui. Pega o pessoal da Borborema, levava para Clube. O pessoal do Recife levava para Campina Grande. Outros levavam lá para São Luís do Maranhão. Fazia uma troca de comunicadores. E nós aprendemos muito com o Odair Marzano, que foi inclusive locutor da BBC de Londres. Agora vamos falar das gafes. Você se lembra de algum episódio assim que você cometeu algum deslize, alguma gafe no ar e disse, e agora o que é que eu faço? Ah, já cometi. Todo mundo passa por isso. Em poucos dias que eu estou aqui mesmo já passei, deu um branco um dia, fiquei sem saber o que perguntar. Por isso. Eu lembro que na Caturité eu fui ler um texto muito novo, né? Estava começando, e não tem certas palavras que complicam. Por exemplo, cabeleireira. Rapaz, aí é... Não é? Meu amigo, eu disse 5 vezes e não acertei. Assim, deixa pra lá. Uau, mas coisa séria. Faz parte, né? Tem um amigo que eu era diretor de programação. Eu penso até fazer um livro sobre essas gafes e essas coisas interessantes. Essas histórias e histórias. Porque umas são histórias, é verdade, né? Mas eu tenho um colega, Ramos Cavalcante, ele foi anunciar em lançamento. A Cariri era musicalíssima. Era um estilo FM hoje. Aí ele disse, em lançamento, Cariri musicalíssima. Tocou a música e em lançamento, o lançamento foi com o Gal Costa. Gal Costa, começando, gravou aqueles compactos simples. Tinham 4 musiquinhas, 2 de um lado, 2 do outro. Né? Você lembra disso? Lado A e lado B, lembro. A resultado, a música era Que Pena, composição de Jorge Ben. Até aí ele foi bem. Em lançamento, escutamos Que Pena, de Jorge Ben, com General Costa. Era Gal Costa. Então, você já pensou? Ele pensou que era a abreviatura do general. O General Costa, não é? Ô Gilson, por que... Eu não sei se você sabe, mas você é de Campina Grande, deve conhecer a história. Por que Chateaubriand escolheu Campina para botar a primeira televisão da Paraíba? Veja bem, os Diários Associados investiram na Paraíba, em primeiro lugar, em Campina Grande. Começou por lá. Começou por lá, com a Rádio Borborema. Não é? E quando ele começou a Borborema, ele empolgou-se com a cidade. Ele gostou da cidade. Mas interessante é que em 1960,
no meu livro eu falo isso, ele comprou de Severino Cabral, que comprou a Cariri ao filho de a Epitacinho, filho de João Pessoa, que comprou a Cariri, mas nem sequer usou, a rádio estava fora do ar, ele comprou, disse, vamos botar no ar, e não colocou no ar. Seu Cabral, né, que deveria ter lançado, até porque ele era político, queria ajudá-lo. Ele nem colocou no ar, vendeu a Chateaubriand. A Cariri ficou outra emissora associada. Ele fundou também o jornal Diário da Borborema. E nessa empolgação, ele achou por bem de lançar, até pela condição geográfica da cidade, no alto, a 500 e poucos metros de altura a nível do mar, ele resolveu criar a rádio, aliás, a TV Borborema. A ideia dele era de criar ali um centro de televisão no Nordeste. O centro seria Campina Grande. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre a sua participação, inclusive no Diário da Borborema, que lamentavelmente fechou. Dedinho de Prosa volta já.